Hoje quero que vocês abram as suas Bíblias em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Um pouquinho já, esse texto é bem conhecido por muitos, por alguns talvez não. É o Shema, é uma ordem a Israel, é um ensinamento para o povo de Deus. Vou ler o texto inteiro e depois a gente vai conversando. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas, quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar. Senhor, está aqui a sua palavra. Obrigado por ela, que ela frutifique no nosso coração, que o Senhor, o teu Espírito, a use para transformar a gente, o Senhor transforme o nosso coração, deixando sensível ao ensino da tua palavra, nos conduzindo, nos prepara para isso, em nome de Jesus, amém. O povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. A geração que saiu do Egito foi renovada, nova geração pronta para entrar na terra. E Deus, através de Moisés, traz aqui uma memória, uma relembrança da lei. Aquela geração primeira já se foi, então essa nova geração precisava estar com a lei de Deus cristalina na mente para entrar na terra. Essa lembrança é uma lembrança do próprio Deus. A lembrança da lei é uma lembrança do próprio Deus. Quando o povo de Israel lembrava da lei, estava lembrando do próprio Senhor, que é único, e ele estabelece isso. A gente vê aqui que é uma educação do povo que é contínua. O tempo todo existe o conceito de repetição. A gente vai ver isso um pouquinho mais para aqui de forma mais organizada, mas eu estou dando um spoilerzinho. Existe o conceito de repetição, de continuidade. Não é um momento isolado, mas é um estilo de vida. Nós precisamos, eles precisavam, nós precisamos relembrar as coisas de Deus o tempo todo, porque o nosso coração vai tentar tirar isso da nossa frente. Os nossos desejos vão sempre sobrepor aquilo que é do Senhor. E existe aqui, queridos, uma conexão direta com a percepção de autoridade. Deus está lembrando aquele povo que ele é a autoridade única e absoluta. Isso tem tudo a ver com paternidade, isso tem tudo a ver com a forma como pais criam filhos, como a forma que a gente, como igreja, participa da vida das igrejas, da família. É parte nossa, é dever nosso como igreja, preparar a igreja, né, os pais, para exercerem uma paternidade que reflita a paternidade divina. O Senhor sempre se preocupou com a transmissão fiel, de geração em geração, acerca do conhecimento sobre ele, e mostrou ao povo os benefícios por assim fazerem e as más consequências por não fazerem. A transmissão do conhecimento de Deus sempre foi a tema da abordagem de Deus com o seu povo. Eram claros também todos os problemas que viriam se isso não fosse feito. E quem está vendo no EBD, está vendo Juízes, é uma aberração sobre isso. O tempo todo, uma geração falha com a outra e aquele povo larga as coisas de Deus, idolatra ídolos e vive grandes imoralidades, grandes problemas, e então o Senhor resgata. O Senhor é bom, ele resgata. E isso vale a gente lembrar também. Quando a gente vê lá em Osés, é um texto conhecido, né? O povo padece por falta de conhecimento, ou na NVT, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Falha no processo de transmissão do conhecimento de Deus. E o que causa isso? Destruição.
destruição. A gente olha hoje para o mundo ao nosso redor e vê destruição. Quanto mais longe de Deus, mais destruição. Quanto mais longe do Senhor, mais perto do caos. Quanto o nosso coração, o coração da humanidade, nega o Senhor e celebra o próprio coração pecaminoso, destruição. No verso 4, tem alguns aspectos, eu não vou passar por absolutamente tudo desse texto, que ele é grande, mas alguns aspectos aqui. O primeiro, ouça, ó Israel. Não começa falando somente para os pais. É uma ordem para o povo todo de Deus que estava ali. A instrução foi dada a Israel como povo, comunidade. Israel é o povo de Deus, que ele mesmo escolheu para se revelar a esse povo, e esse povo deveria fazê-lo conhecido somente aos filhos? Não. As nações. Israel falhou bravamente. Falhou com louvor, né? Então, a ordem, em primeiro lugar, aqui num contexto amplo, é para Israel, é para o povo todo de Deus. E aí ele vem começar, o Senhor é único. O Senhor, nosso Deus, é único. E aí todo Israel está sendo chamado aqui a ter uma percepção muito clara sobre uma autoridade estabelecida que não abre mão da sua autoridade, não é uma autoridade que delega, não é uma autoridade que permite que isso seja de alguma forma aguado, fragmentado, essa autoridade do Senhor, não. A autoridade de Deus é absoluta, porque Ele é um Deus absoluto, um Deus absolutamente soberano. Então essa percepção de quem é a autoridade, ela é fundamental. Desde ali, isso vem de antes, né? Deus se revelando sempre assim, mas aqui especificamente em Deuteronômio, é bem claro para o povo, o Senhor é a autoridade absoluta. Então o próprio Deus, através de Moisés, clama ao seu povo para reconhecer que somente Ele é o Deus, Criador, soberano, autossuficiente, porque Ele não precisa de ninguém para existir. Ele é todo poderoso. E aí, a consequência lógica disso é, já que existe uma autoridade absoluta, Israel, submeta-se. Israel, entregue-se a essa autoridade, não fique se debatendo. Não fique esperando com que Deus enfraqueça a sua autoridade para então você reinar, Israel, o povo de Deus. Não é isso, em absoluto. Israel, submeta-se. E aí começa uma caminhada de fortalecimento pessoal e transmissão da fé. E começa uma ordem de Deus. E aí a gente vai vendo isso. No verso 5, começa com ame. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então, já que você entendeu que existe uma autoridade absoluta, submeta-se. Ame o Senhor. Ame o Senhor em absoluto. E aí, de todo o seu coração. No hebraico, o coração ele é o centro da mente, vontade e emoções. Não estou falando de sentimentos aqui, tá bom? Para a gente hoje, falar do coração né? Quem está vendo o dorama? Eu não vejo, tá? Eu só sei porque a Larissa me conta. Mas coração é sentimento. Para o povo de Deus, coração é o centro do ser. É o centro do ser. Então, ame com o centro do seu ser. Ame naquele lugar que dirige todas as coisas. Ame de todo o seu coração, entregue a Ele os seus pensamentos, desejos e decisões, Israel. Isso tem implicações absolutas em absolutamente tudo que a gente faz hoje. E eu vou trabalhar um pouquinho mais na frente. O amor que começa é o amor que começa na mente e nas intenções. Por isso que a gente trabalha muito a ideia de que amor é decisão. Amor não é sentimento. Amar a Deus tem a ver com se submeter à autoridade dele, de forma absoluta. Isso, de uma forma um pouco mais prática, quer dizer, ele está certo, eu estou errado. As minhas opiniões não valem de absolutamente nada diante do Senhor.
Interessante quando alguém procura pastor para pedir conselho. Um bom pastor, ele não tem conselho nenhum para dar para as ovelhas. Ele tem o conselho do Senhor para dar. E ele não pode sair absolutamente nem um segundo dessas linhas. Porque o que importa é a vontade, é a opinião, é a orientação do próprio Senhor. Isso é uma autoridade sendo praticada, né? Vivida. Uma submissão à autoridade sendo praticada e vivida. Então, de todo o seu coração, de toda a sua alma, amar com toda a alma é entregar a própria vida, o próprio ser, viver de modo que tudo o que somos pertence a Ele. Então, amar de todo o coração, entregar a Eles pensamentos, desejos e decisões, de alma, entregar tudo. Entregar tudo, não tem margem para a gente, não sobra nada para a gente, não tem troco. Beleza? É tudo dele, a gente entrega tudo para Ele, de todas as suas forças. Literalmente em hebraico quer dizer muito. Ame-o muito, com intensidade, com tudo que você tem. Refere-se a amar a Deus com todos os seus recursos, energias, bens, talentos, dons, tempo, entrega total e absoluta. É colocar tudo o que eu e você possuímos a serviço do amor do Senhor, porque nós nos submetemos a uma autoridade absoluta, soberana e boa. E boa. A vontade do Senhor é agradável, é boa, perfeita e agradável. Como que a gente vive isso na prática? Reconhecendo que tudo que Ele diz é certo. E tentando viver na força dEle as coisas que ele espera da gente, que Ele nos orienta a fazer. Quando... Não sei se vocês lembram quando a gente falou aqui sobre Gálatas 6, os relacionamentos cristãos, e chega no momento que existe uma necessidade de confronto ali no comecinho do capítulo 6 de Gálatas, que a gente espera mudança de pessoas e a gente orienta mudanças práticas, né? Para com isso, faz aquilo. Quando a pessoa é capaz de mudar, é quando a pessoa se entrega à soberania do Senhor e entende que a vontade dele é perfeita. A gente não se preocupa, de novo, com o comportamento, a gente se preocupa com o coração, porque é o que Deus está preocupado aqui. É o coração. De novo, não é sentimento. Não é sentimento. Uma vez eu vi um estudo de adolescentes, que eu não era adolescente, né? Eu estava dando uma força lá, e aí o tema do estudo era Deus não está nem aí para o que você sente. Eu achei meio forte. Mas está certo. Está certo. Ele trabalha os nossos sentimentos, as nossas emoções a partir da nossa obediência. A partir de um coração mudado. A partir de um arrependimento, a partir de uma submissão amorosa a uma autoridade absoluta. Amar a Deus de coração, com a mente, com as emoções. Com a mente que leva as emoções. Amar a Deus de alma, com toda a nossa vida e com todas as nossas forças, com tudo o que possuímos e fazemos. E aí, então, vai para o 6, por favor. Verso 6. Guarde sempre no coração. Olha o coração aí. Olha o coração aí. Guarde no coração, porque é o coração o centro do ser. É o coração que domina toda a nossa vida. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, por isso que a gente precisa enchê-lo da palavra do Senhor. A Bíblia fala que é do coração humano que procedem guerras, loucuras, imoralidades. E então a gente enche nosso coração com a palavra do Senhor, e o nosso coração é transformado pelo Senhor, e então a gente deixa imoralidades, loucuras, guerras, maldades. Guarde no coração, para que a palavra do Senhor guie as nossas decisões. Essa orientação de Israel, para Israel, é a mesma para a gente. Esse princípio, ele ecoa. Esse princípio é o mesmo para a gente. Provérbios 4, 23, diz que acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida, na NVT. Guarde o seu coração, porque é ele que dirige tudo.
No Salmo 119, o salmista diz no 11, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vocês estão vendo que a Bíblia é muito enfática, é muito clara em falar sobre o nosso coração. Que o coração é um problema. O coração de Israel era um problema. O nosso coração é o mesmo problema. Quem reconhece o Senhor como autoridade, entende uma responsabilidade. Que é isso tudo que a gente tem falado aqui. Amar o coração, amar o Senhor com todo o nosso ser, guardar no coração a palavra dele. Quem reconhece o Senhor como autoridade, eu fiz uma riminha para vocês, hein? Guardem isso. Isso não fui eu, porque eu não sei fazer isso, tá? Quem reconhece o Senhor como autoridade, entende uma responsabilidade e vive com intencionalidade. Se você achou brega, vai guardar melhor. Quem reconhece o Senhor como autoridade, entende a responsabilidade e vive com intencionalidade. E aí a vida com intencionalidade começa a ser falada aqui no verso 7, que é a transmissão intencional do conhecimento dessa autoridade. Existe uma obrigação, a gente precisa passar para o outro. E aí eu vou abrir um pouquinho esse contexto, eu não estou falando só aqui sim, no texto sim, está falando de filhos, mas é o processo de discipulado que a gente tem vivido na igreja. Que é um processo abençoador de ensinar o outro quem é a autoridade. E aí todos os seus desdobramentos. A autoridade é o Senhor e tudo o que vem dele está certo, e então aí a gente tem um trabalhão, né? A gente tem muita coisa para aprender, para discutir, para sofrer, porque a gente é confrontado, a gente não gosta, para chorar, para se debater, para falar, isso eu não concordo. Né? Quando a gente fala isso eu não concordo, a gente está falando, Deus, você está errado, eu que estou certo, eu vou te dar uma dica depois aí, vou te mandar um WhatsApp. Transmissão intencional do conhecimento da autoridade. Então aqui no 7, repita as palavras. Aquelas palavras que veio do Senhor, que você ama, que estão no seu coração, repita-as. Lembra que eu falei do processo de repetição? De lembrança? Repita as palavras. Converse sobre as palavras em todo o tempo. Amarre-as, escreva-as. Repita, vou ler o texto. Repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas, quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, e quando se deitar, e quando se levantar, o tempo todo. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Deus deu ordem aqui de como instruir as crianças em linguagem figurada. A questão é que os israelitas, aqui, de como povo primeiro a receber essa mensagem, os israelitas deveriam meditar e falar a palavra de Deus sem cessar, o tempo todo. E a gente fala que é figurado porque o próprio Jesus, mais tarde, condenou o orgulho dos judeus nesses objetos físicos e na dependência desses objetos para produzir alguma piedade, produzir a fé. Lá em Mateus 23 está isso. Então, aqui é figurado, não precisa amarrar nada, né? Não é essa parada. Vocês devem ter visto já judeus com coisas amarradas na cabeça, nos braços, enfim. Essa é a literalidade que o próprio Jesus condena. O fato é, a fé não é transmitida hereditariamente. Filho de crente não é crente, até que se converta, ou que seja convertido, como a gente tem falado aqui também. E o que traz a fé? Da onde vem a fé? A fé vem de um conjunto de raciocínios, conexões lógicas, pensamentos apurados, um PhD em Harvard, vem daí? Não vem daí. A fé, Romanos 10:17, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé só vem por ouvir a palavra de Deus. O Senhor decidiu assim. A gente vê em 1 Coríntios 1:21. Visto que Deus, em sua sabedoria, lembra que a sabedoria de Deus é perfeita. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. A loucura da pregação. Talvez a ideia de loucura aqui seja porque para a gente não faz sentido. A gente tenta convencer. Mas Deus usa a
pregação da palavra, o ensino da palavra, a exposição da palavra, a comunicação da palavra. Talvez a gente fala de pregar, prega o evangelho, você fica meio assustado, fala, vou ter que pegar um microfone, subir num lugar, fazer os slides. Não é isso. Pregação é comunicação. Explicar. Mas para explicar, você precisa reconhecer a autoridade, você tem que crer. Você precisa guardar no seu coração. Você tem que conhecer a palavra. E então, você vai conseguir transmitir. A fé, ela não vem pelas nossas atitudes. A fé não está aguardando, aliás, Deus não está aguardando nossas atitudes para que alguém veja e então creia. As nossas atitudes são ponte para a pregação. É isso que lá diz em 1 Pedro 3,15. As boas atitudes, as boas obras chamam a atenção. E então a gente tem os ouvidos das pessoas para pregar, para ensinar a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus. Existe uma falácia. Em missões isso é uma praga. A gente viveu também isso. Prega o evangelho, se necessário, já sabe onde eu vou, né? Se necessário com palavras. E aí dão esse texto para tanta gente, né? Para Agostinho, dão para, enfim, para São Francisco de Assis, acho que uma vez eu ouvi, enfim. Esse texto não é de ninguém. Esse texto inventaram, é igual a internet que põe lá um texto e põe lá embaixo qualquer nome, para que isso ganhe alguma autoridade. Esse texto não tem origem nenhuma. E ele é, inclusive, antibíblico. A gente vive o evangelho e então prega. E então prega. E então ensina a palavra de Deus. A gente, infelizmente, viu no Oriente Médio pessoas com esse discurso, missionários. Estão lá para quê? Para pregar. Paulo, ele estava preocupado somente com as suas atitudes? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Paulo, por onde ele ia, ele pregava, comunicava, ensinava a palavra do Senhor, ensinava sobre o Senhor. Então, a fé, ela é transmitida de geração em geração pelo ensino da palavra de Deus. E aí, a gente tem um mau exemplo na Bíblia, como vários, né? A Bíblia é incrível porque não esconde os erros dos seus heróis, né? Não esconde os erros daqueles que são tidos como grandes homens de Deus. E aí Davi. Davi como pai. Davi como pai foi um péssimo pai. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que caminhava com Deus. E aí talvez a gente chegue em algum lugar meio estranho na nossa cabeça e fale, homem segundo o coração de Deus, adúltero, orgulhoso, mentiroso, manipulador. Eu fiz uma lista aqui. Enfim, homicida. Segundo o coração de Deus, um homem piedoso, ele não é livre dos seus pecados, ele é comprometido com a autoridade do Senhor e submissão a isso. Ele é comprometido com a solução do seu pecado. Ele não se conforma com o seu pecado. Ele luta com o seu pecado. É isso que a gente vê Davi fazendo. Davi tem erros horrorosos, igual eu e você. Mas o compromisso dele era com o Senhor. Então ele não tardava muito em se arrepender, em buscar o Senhor. E aí, a gente vê Aminon, filho de Davi, seguiu o mau exemplo do pai e também cometeu imoralidade sexual com a sua irmã Tamar. Ele abusou, né, da irmã dele. A Bíblia diz que ele tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simé e irmão de Davi. Jonadab era primo de Aminon. Então Aminon lhe contou uma vez que havia se apaixonado por sua meia-irmã Tamar. E o que o amigão dele fez? Deu um belo de um conselho, né? Ao invés de repreendê-lo pelo desejo incestuoso, ele o encorajou a estuprá-la. Perdão o termo, mas é o que é. Ele encorajou Aminon a estuprar a meia-irmã.
Que amigão, né? Que tipo de gente que também ele andava, né? Que tipo de amigo é esse, né? Aminon efetivamente a estuprou. Está lá em 2 Samuel 13. E aí Davi nisso aí? Aí a Bíblia fala que Davi ficou furioso. Mas Davi não fez nada. Davi não repreendeu Aminon. Davi, um pai banana. Um banana. Um homem que vê um problema enorme e se afasta. Fala, tô bravo, hein? Tô bem bravo. Ai, 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 hein? A gente faz isso, né? A gente faz isso. Fica furioso? Quando muito, né? Mas atitudes são necessárias. Davi ficou furioso, mas não tomou nenhuma atitude. Como consequência, Absalão, irmão de Tamar e de Aminon, decidiu vingar a irmã e assassinou Aminon. 2 anos depois. Absalão imitou o mau exemplo do pai e assassinou Aminon. Salomão tem uma lista, hein? Salomão seguiu o mau exemplo do pai. Também teve diversas mulheres, fez o que o Senhor reprova, pois Deus já havia dito que o rei de Israel não deveria ter várias esposas. Está lá em Deuteronômio 17. Não é porque Davi era um homem segundo o coração de Deus que os seus filhos também assim foram. Pais, é nosso dever comunicar aos nossos filhos a palavra do Senhor. Ela não vem por osmose para as crianças, para os adolescentes. Ela não chega em ninguém, a fé não chega em ninguém no estalar de dedos. Ela vem por um caminho. Esse caminho que o próprio Senhor colocou é a palavra dele, é a comunicação. Lembra lá em Deuteronômio, o tempo todo. O tempo todo. É um estilo de vida falar sobre o Senhor e os seus feitos, a sua palavra. A paternidade humana reflete a paternidade divina. Quando os pais ensinam, disciplinam e amam, apontam para o caráter do próprio Deus. O primeiro seminário que as crianças têm é a sua própria casa. E é dentro da sua própria casa que elas vão aprender a lidar com uma autoridade. Quem é essa autoridade primeira? Você, pai e mãe. Como você coloca-se diante dos seus filhos? Você é uma autoridade? Ou seu filho não está nem aí para o que você fala? Você é uma autoridade ou você negocia com o seu filho? Porque ele é tão fofinho. E é mesmo, né? O meu também é, mas sei bem. A minha filha mais velha, que ela é maravilhosa. E eu não estou falando sobre autoritarismo, eu estou falando sobre uma autoridade amorosa. A mesma autoridade que o homem deve exercer sobre a esposa, uma autoridade tão amorosa que ela é irresistível. Você, homem, deve ser uma autoridade tão incrível, tão amorosa, que sua esposa olha para você e fala, não tem outra opção na minha vida a não ser me submeter a esse cara. É engraçado ou triste, mas é verdade. Essa autoridade que os pais precisam exercer na vida dos filhos. O filho precisa olhar para o pai como alguém que fala, bom, essa é a minha fonte de sabedoria primeira. E então, o pai precisa falar, filho querido, essa fonte de sabedoria não sou eu, é o Senhor. Existe um caminho, existe uma forma. Queridos, a receita está dada. Só que no meio disso tudo tem o nosso coração, que tem preguiça, que tem omissão, que tem 1 milhão de coisas. Que tem, não vou me meter nisso não, deixa a mãe lá em casa. Minha esposa está lá em casa, ela resolve. Homens, nós temos deveres. As mulheres também têm, elas sabem disso, e geralmente as mulheres vão mais atrás dos seus deveres familiares do que os homens. Os homens estão preocupados com o trabalho até demais e deixam a casa, geralmente, para depois. E o amanhã nunca chega, né? É dever nosso ser autoridade na vida dos filhos. Sabe por quê? Porque Deus é autoridade. Uma grande preocupação de Deus com Israel era ensinar que
de acordo com a autoridade que vocês estabelecem na vida dos seus filhos, esse mesmo relacionamento de autoridade vai ser replicado. Essa criança vai crescer e pode replicar essa autoridade, esse relacionamento de autoridade com o Senhor. Talvez você tenha um relacionamento com Deus meia boca, porque infelizmente você não veio de família cristã como eu. Você não foi ensinado desde criança sobre o que é o Senhor, sobre a autoridade, sobre se submeter com alegria a uma autoridade maravilhosa. E aí a gente precisa se arrepender das nossas formações. As nossas formações, elas nos influenciam, mas elas não determinam absolutamente nada sobre nós. Então a gente precisa reconsiderar, entender quem é Deus. A gente precisa entender exatamente que existe uma autoridade absoluta, que se ele quisesse, ele nos exterminava com um estalar de dedos. Porque ele é uma autoridade absoluta, ele é o justo juiz, os seus decretos, as suas sentenças são perfeitas. Então, é dever nosso produzir isso nas nossas crianças. É dever nosso. Pais ensinam, disciplinam e amam, apontam para o caráter de Deus. A obediência em casa treina a obediência espiritual. As crianças devem aprender em casa que há uma autoridade sobre elas. Os pais em primeiro lugar e então apontado para o Senhor. Algumas aplicações práticas. Pais, priorize a sua vida devocional. A sua, em primeiro lugar. O seu relacionamento com Deus. Os filhos percebem se Deus é real para você ou não. Você pode ter certeza que uma das coisas mais tristes na vida de quem cresce na igreja é quando chega em uma idade que entende que aquele Deus que seu pai falou a vida inteira é mentira para o próprio pai. A incoerência é de embrulhar o estômago. A incoerência de um pai, de uma mãe que dão ordens, mas não vivem o evangelho, acaba com o seu filho. Acaba com o seu filho. E o relacionamento é atrapalhado, a sua vida com o seu filho vai ter que ser refeita. É isso que você quer? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Priorize a sua vida devocional, ame o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força. Ame o Senhor. Ame o Senhor como se não pudesse, como se não houvesse nada a mais na sua vida. Porque não há. Ame o Senhor. Priorize sua vida devocional. Use situações comuns como oportunidade de ensino. O que Deus fala sobre perdão? Como os irmãos se perdoam? Não sei na sua casa, mas na minha casa, os filhos lá, eles se atrapalham às vezes, vou chamar assim. Eles se confundem uns com os outros. De repente, uma mão sobra e atinge o rosto do oponente. Mas é sem querer. O que Deus fala sobre isso? Como a gente resolve isso? Não adianta falar, fulano, sai daqui, vai para o teu quarto, ciclano, vai... Deus fala isso? Imagina Deus na parada, resolvendo a situação. Falou, você vai para o teu quarto aí. Você sai daqui, dá uma volta. É isso que Deus faz? O Senhor ama, ensina, instrui e disciplina. Pedir perdão, agradecer, resolver conflitos, medos. Como você lida com o medo dos seus filhos? O Homem-Aranha vai vir te ajudar? Se eu falar isso pro Zé, ele vai ficar felizão, vou resolver, mas é mentira. É mentira. Como a gente resolve a vida no eixo Deus? Como a gente resolve? Discipline o seu filho com amor e explique o porquê das regras. Explique o porquê. É muito triste quando a gente vê jovem tendo que falar assim, olha, eu não me relaciono, não tenho relação sexual fora do casamento, por quê? Porque é pecado. E aí? E não sabe mais do que isso, porque nunca foi explicado, nunca foi ensinado o que Deus espera disso, o porquê disso tudo. É dever dos pais em primeiro lugar, a igreja ajuda, claro. Mas é dever dos pais explicar. Discipline com amor e explique o porquê das regras, apontando para o caráter de Deus. O seu filho entenderá quem é a autoridade da casa.
Nós, pais, somos autoridades temporárias, autoridades mediadas pelo próprio Senhor. Queridos, não subestime a inteligência das suas crianças. Não subestime. O mundo não subestima. O mundo não subestima. Tudo o que ele recebe de informação, você pode ter certeza que ele está absorvendo. Seja você a fonte primeira de informação que ele recebe. Seja você. Igreja, falei para os pais, agora para a igreja, apoie os pais na transmissão da palavra. O Ministério Infantil está aí para isso. Conferência está aí para isso. Igreja, envolva-se nisso. Envolva-se em preparar a próxima geração da igreja. Envolva-se. Ofereça recursos para fortalecer a vida espiritual no lar. Igreja, dê bom conselho. Cuidado com os conselhos de corredor. Dê bom conselho. Saiba exatamente o que você está falando. Se o que você está falando é o que Deus fala, amém. Se não é, não preciso nem dizer. Se não é, abandone. A família é o primeiro discipulado. A família é o primeiro discipulado onde a criança forma a sua percepção de autoridade e isso moldará seu relacionamento com Deus. De novo, pais, se comprometam a viver e ensinar a palavra diariamente. Viver e ensinar. Geralmente a gente fica só no ensinar. Viver e ensinar. Filhos, nem vou olhar para mim para não pegar mal. Obedeçam seus pais e orem por eles. Eles são autoridade na sua vida e sabem exatamente o que é o melhor para você. Vale relembrar aqui a conferência da semana que vem. Conferência, a igreja oferecendo recursos. Pais, todos, igreja toda aqui. Porque lembra, a gente está falando sobre a paternidade de Deus. E você, como filho de Deus, quer saber como seu pai age. Vamos orar? Senhor, quantos desafios nós temos na nossa vida, dados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque todos esses desafios que o Senhor dá, o Senhor nos capacita. Obrigado porque o Senhor, que é bom, começou a obra e o Senhor vai terminar no dia de Cristo. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia da gente, que a gente possa transmitir a fé para os que estão chegando, para as crianças, o tempo todo, que esse estilo de vida nos permeie, seja uma realidade para a gente, que a gente deixe de lado preguiça, omissões, todas as nossas falhas, pela Tua misericórdia, Pai. E permita que as nossas crianças vivam uma autoridade sadia com o Senhor. Mais uma vez, Pai, tem misericórdia da gente, nos ajuda em tudo aquilo que nos falta. Em nome de Jesus, amém.